Bom dia, pessoal, nós estamos aqui no lixão da cidade de Patos, que hoje amanheceu aqui com incêndio, né? Não se sabe ainda se foi provocado ou se foi criminoso. Pessoal aqui trabalhando, né, com as máquinas da prefeitura, pessoal do Corpo Bombeiro fazendo a vistoria aqui. Vejam aqui vocês que a cidade de Patos fica aos fundos aqui, mas ninguém está vendo nada. Somente fumaça, porque realmente um incêndio de grandes proporções aqui na cidade de Patos. A pergunta é: até quando vai continuar o descaso aqui das autoridades de Patos, aqui do sertão, se vão fazer realmente o aterro sanitário ou não? Porque o bloco do Jordão Bezerra esteve aqui no mês de abril, vai fazer 150 dias e nada foi feito. Pelo contrário, piorou muito a situação aqui. Toda vida é um sufoco para a população de Patos, né, que sofre quando tem um incêndio aqui no lixão. Até quando as autoridades vão fazer descaso com o lixão de Patos? Essa é a grande pergunta. A reportagem conversa com o Saulo Laurentino, representante do Corpo Bombeiro, está aqui no lixão de Patos, coronel, sobre esse lixão, mais um incêndio, melhor dizendo, na cidade de Patos, no lixão aqui, que vem prejudicando muito a cidade de Patos. Exatamente, Jordan. Por volta das primeiras horas da manhã de hoje, nós recebemos a informação que essa ocorrência estava em andamento aqui na área do lixão. De pronto, a gente fez a articulação com as secretarias da prefeitura e, obviamente, as viaturas do Corpo de Bombeiros, que compõem a força-tarefa para dar resposta aqui na área do lixão. Iniciamos o combate. A princípio, ao chegarmos no local, a situação estava bastante complicada. Uma preocupação muito grande que a célula que continha o incêndio, esse incêndio viesse a se propagar e espalhar para as demais células, o que iria dificultar bastante o trabalho. Além disso, esse lote que está queimando, ele é muito próximo a algumas barracas dos catadores aqui do local, que fez com que esse fogo se espalhasse e atingisse algumas barracas, causando também um prejuízo para os catadores. Nós trabalhamos inicialmente com a preocupação focando nessas duas frentes. Inicialmente a situação dos catadores foi resolvida primeiro, da contenção do incêndio nas barracas, e agora voltamos todas as forças para essa célula que ainda está queimando. O incêndio está praticamente controlado, acreditamos que a gente possa dar por controlado nas próximas horas, mas a extinção dele ainda vai demandar um certo tempo, tendo em vista as características do local, que é um fogo de montura, onde o fogo queima também nas camadas mais inferiores desse amontoado de lixo, o que traz uma certa dificuldade para extinguir na totalidade. Ainda é precoce dizer se foi acidental ou não, ou criminoso, a questão do incêndio no lixão. Só uma perícia de incêndio a ser realizada no local que poderá apontar, determinar uma possível causa. Nós não descartamos nenhuma possibilidade, mas a gente adianta também que fogo no lixão é uma situação recorrente que acontece durante todo o ano, e no segundo semestre ela se agrava mais por conta da alta temperatura, a umidade relativa do ar, que fica muito baixa, e além do mais essa quantidade significativa de vento que tem recebido aqui a nossa região nesses últimos dias, nesse mês de setembro. Todos esses são fatores que facilitam a propagação do fogo e dificultam o nosso trabalho. Mas em relação a apontar uma possível causa só com a realização de perícia, a gente adianta também que, pelas características desse local, é muito difícil determinar uma causa, mesmo com a realização da perícia, é muito difícil determinar uma possível causa em virtude do cenário tão diversificado de materiais que a gente encontra aqui no lixão de Patos. Aqui está vendo o trabalho da equipe, comandante, em relação em duas frentes, a questão da água, né, e também um aterramento. Bem, exatamente. Em relação aos métodos de extinção de fogo, aqui nós utilizamos os três. O trabalho mais eficiente para incêndios dessa natureza é exatamente o abafamento feito com material a ser adquirido aqui na redondeza do lixão, na área, que circula aqui o lixão. E depois, caso haja possibilidade, a gente faz o isolamento como segunda técnica, que é justamente separando essa célula que está queimando, dando possibilidade de dentro dessa própria célula a gente lotear mais ainda
criando corredores para impedir a propagação. A utilização de água, seria no caso o resfriamento, se dá em último caso por dois motivos. Primeiro, a água se torna bastante ineficiente quando o fogo queima nas camadas mais interiores. A gente não consegue atingir o foco com eficiência. E depois, pela própria preocupação do uso racional da água, tendo em vista ser um recurso bastante escasso aqui na nossa região. Então, a gente tem trabalhado com os 3 métodos de extinção, seguindo assim a prioridade, de forma a otimizar a resolução do problema aqui na área do lixão de Patos.